Hoje vamos falar sobre águias, homens e lobos. Para muitos, não basta a beleza da realidade, da verdade, da força contida na natureza. Alguns precisam contaminar a beleza do jardim, alucinando fadas e gnomos, ou estão simplesmente condenados a essa condição. Adoramos fábulas e mais uma delas viralizou na internet. Desta vez, mostrando um grupo de lobos caminhando na neve e destacando o caráter moral da espécie, onde os mais velhos estariam adiante, para que todos estivessem juntos, todos caminhassem juntos, enquanto o suposto alfa caminhava ao final, cuidando para que nenhum membro do bando fosse deixado para trás. Muito bonito, se não fosse completamente desconectado da realidade. E isso, segundo o próprio autor da foto, Chaden Hunter. Na verdade, lobos agrupam-se por relação direta e parental em grupos pequenos, como uma família, e onde a ideia de um alfa não se aplica propriamente, já que não existe a luta típica pelo poder, como em outros bandos interfamiliares. O líder aqui mais se parece a um patriarca humano, um chefe de família. O que a foto mostra, de fato, são os lobos mais fortes à frente e abrindo caminho na neve espessa. Assim, eles facilitam a caminhada para todo o grupo. E o último não passa de um simples retardatário. Temos então as falácias do mundo justo e do bom selvagem, sempre de mãos dadas, além da constante demonização da natureza humana e sua tendência inata ao conhecimento ou ciência. Neste tempo, e em contraste com a complexidade moderna, os desvios e dissociações cognitivas ficam mais aparentes. Vale alertar também que as águias não batem os seus bicos contra a rocha, nem arrancam suas unhas e jamais. Isso também, e tristemente, é mais uma das falsidades promovidas e vendidas pelo lucrativo negócio da autoajuda messiânica. Pois, autoajude-se pelo conhecimento e seja verdadeiramente livre e contribua por uma sociedade cada vez melhor. Insisto na poesia da realidade, da qual muitos estão privados por questões neuropsicológicas e decorrentes do processo evolucionário. Há muito tempo circula pela internet que as águias solitárias conseguem voar acima da tempestade. E, diferentemente de outros pássaros, evocando o falacioso conceito da autoajuda de que basta querer e você poderá, num passe de mágica, transformar sua natureza de, digamos, um mero João de Barro, um canarinho, um pardal, em uma águia majestosa. E subitamente, após uma palestra motivacional, você poderá voar acima das tempestades, ou mesmo possuir garras, ou se transformar em uma espécie de caçador solitário. Isso implica, viajando na analogia e na metáfora, viajando na maionese da autoajuda, isso implica ter asas, compleição física e habilidades neuropsicológicas de um humano águia, e que não treme diante de uma tempestade. E não fica paralisado, preocupado, além do que não ama sua prole,
Sim, é isso mesmo que você ouviu. Afinal, as águias não são capazes de levar seus filhotes consigo, como reza o mito. E este voo acima da tempestade implica então em deixar seus filhos para trás, assim como faziam os humanos primitivos e nômades que deixavam ou deixam em nossos dias os seus filhos para trás. E em muitos casos, como ainda encontramos na Amazônia, esses humanos enterram seus filhos vivos, a começar por deficientes e gêmeos. Isso fere de morte o mito sociológico e russoniano do bom selvagem. Bom, um mito que Rousseau roubou de Locke. Também precisaremos confrontar o mito da seleção natural hegeliana pela força. Afinal, avançamos pela vida mais em função da adaptabilidade do que por meio da força bruta e eventual agressividade. E não se esqueçam, a águia é um ser vivo próximo da extinção. Tudo tem um preço. Águias costumam ilustrar estandartes fascistas, como no caso do Império Romano, no nazismo e também no comunismo. E existe valor inegável nos silenciosos, nos aparentemente frágeis, nos humildes, nos dispersos. Apesar do desprezo dos ditadores. Portanto, abrace a diversidade. Não precisamos todos agir como aves de rapina, até porque me parece que muitos confundem a verdadeira águia, real e natural, com o seu mito sobreimaginado. Uma antiga lenda atribuída ao doutor da igreja, Agostinho de Hipona, santo e teólogo católico, que viveu no século IV da Era Comum, e nada sabia sobre águias, ok? A lenda sentencia que, abre aspas, o sol revigora os olhos da águia, mas fere a nossa, fecha aspas. Trata-se de uma proposição falsa, afinal as águias têm olhos com propriedades antirreflexivas, mas, assim como os humanos, elas não serão privadas dos efeitos deletérios do sol quando recebem diretamente os seus raios. O mito Atapascan retrata as águias como capazes de alimentar pessoas famintas. É isso mesmo. Diz a lenda que um certo príncipe teria dado um salmão a uma águia durante um tempo de abundância, já que a águia, por algum motivo obscuro, não teria sido capaz de virar-se sozinha na caça, o que é muito estranho. Bom, mas ele foi recompensado regiamente no ano seguinte e durante uma época de vacas magras. Imaginem vocês, não só salmões, mas a águia trouxe em retribuição leões marinhos e até baleias. Essas lendas absurdas são inspiradas na alimentação dos filhotes, que não é privilégio das águias. E são absurdas em primeiro lugar, porque as grandes águias, mesmo as maiores da espécie, não podem carregar tanto peso. Depois, porque os humanos desempenham papel de destaque sem paridade no reino animal em matéria de cuidados com a prole, e o que inclui sua alimentação. Existem lendas que se equivocam de forma oposta e ainda em relação à aguçada visão da águia, Um chefe Guayaquilty pediu a uma águia que vigiasse as suas canoas. A águia, muito prestativa e ansiosa para ajudar, familiarizada provavelmente com a língua dos nativos, convenceu uma lesma que na época contava com excelente visão, amplamente deteriorada ao presente, mas convenceu uma lesma que ajudasse com a tarefa. A lesma,
que também pôde se comunicar com a águia, talvez telepaticamente, concordou, emprestando seus olhos à águia. Terminado o serviço de sentinela das canoas, a águia teria se recusado a devolver os olhos da lesma. E assim, salvamos platonicamente o fenômeno e ajustamos os incômodos de crer no que é inteiramente falso. Um famoso vídeo de autoajuda que circula nas redes sociais e alimentado por uma horda de apologetas como Augusto Cury, né, e que se apresenta como psicólogo cristão. Vejam que onda, né? Mas esse vídeo conta a seguinte fábula. Vejam bem. Uma águia, diz Cury, vive em média 70 anos. Aos 40 anos de idade, suas garras e o bico tornam-se demasiadamente dobrados e a águia não consegue mais caçar. E ele continua dramaticamente, dizendo que ela então tem que tomar uma decisão muito dolorosa. E só dispõe de duas opções: morrer ou passar por um processo de renovação com a duração de 5 meses. Provavelmente o tempo que leva o curso de Cury. Mas seguimos. Então, diz Cury, a valente águia voa para o topo de uma montanha, iniciando um doloroso processo, que consiste em bater o bico na rocha até que ele caia e depois, claro, crescendo novamente. As garras e as velhas penas também serão arrancadas e o processo se repetirá e as novas garras e penas voltarão a crescer. Ele então arremata com a moral da história, ou seja, a águia poderá viver mais 30 anos. Trata-se, portanto, de uma abjeta e terrível falácia. Tudo isso é absolutamente falso. Os slides capricham na paisagem, com Richard Clayderman tocando Ave Maria na trilha sonora. Mas tudo isso não passa de pura fantasia, associada a outras fantasias, bíblicas, por exemplo, com direito até a um salmo. É isso mesmo. Abre aspas. Que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova, como a da águia. Fecha aspas. Salmo 103:5. Mas, contra fatos não subsistem opiniões ou crendices, a menos que estejamos falando do efeito rebanho. E neste caso vale tudo, e faltarão escrúpulos e honestidade aos pastores de rebanho. Este negócio, baseado na alegoria da mudança de vida e na mudança da personalidade, desconsidera o correto entendimento sobre a natureza humana, assim como a vida das águias. A fábula não explica como a águia poderá sobreviver sem comida e água durante 150 dias. Além disso, a biologia e os estudiosos das águias, as reais, as do mundo real, e não teólogos e afins, bem sabem que as garras e o bico de qualquer águia continua crescendo ao longo de toda a sua vida. Portanto, não envelhecem ou tornam-se inutilizáveis, como reivindicado pela propaganda proselitista religiosa ou da autoajuda. Tudo aqui é falso. E também as penas, que são continuamente renovadas, como ocorre com todos os pássaros e animais. Pois, e mais uma vez, autoajude-se. Os bicos e garras das águias são feitos de queratina, a mesma substância que dá vida aos nossos cabelos e unhas. A substituição completa das penas dura quase 6 meses, de fato, sendo lenta e gradual, e podendo inclusive alterar a conformação das manchas na plumagem. Mas
nem todas as penas serão substituídas em uma determinada muda. E mais, uma águia sem penas, garras e bico morreria de fome, sede e frio em poucos dias. As águias americanas, por exemplo, citadas no vídeo, vivem tipicamente entre 20 e 30 anos em estado selvagem. Outras espécies de águias podem variar em longevidade, embora nenhuma delas, e em nenhum tempo ou lugar, tenha atingido os 70 anos de idade em estado selvagem. Mesmo as que fizeram o curso de autoajuda do corpo. Esta propaganda irresponsável e desonesta suscita outras questões menos aquilinas. Como é possível que inventemos histórias tão estapafúrdias e sem o menor escrúpulo? E como é possível que uma plateia crédula possa consumir tais absurdos de forma tácita e sem a menor preocupação com provas? Histórias como essa, ou como o renascimento das cinzas, no caso de outra ave majestosa, candidata a personagem mítica, a Fênix, povoam o imaginário, sendo contadas por ídolos pouco atidos à verdade. Reparem no desprezo destes proselitistas pela comprovação, mas reparem com ainda mais cuidado na confiança de quem inventa tais asneiras, a confiança que essas pessoas têm em sua autoridade. A cara de pau é tão grande que um dos slides cita uma suposta alegação científica, dando conta de que a águia tem maior expectativa de vida entre suas espécies, entre os pássaros. O autor da falácia invoca também o truque da credibilidade científica, dita científica, o que nos traz certa preocupação, não alento. Eu gostaria que a ciência fosse conhecida, mas a ciência tem sido mais e mais utilizada para credenciar asneiras. Portanto, essa utilização às avessas da ciência, ela serve para encaminhar mentiras e usando de fato a verdadeira e nefasta pseudociência ou falsa ciência, ou até mesmo um tipo de alegação acientífica. Alegações que não atingiram nem o status de estarem erradas, estão antes disso. Vale dizer ainda que os diferentes tipos de águias pertencem à mesma espécie. E o ignorante pastor de tolos também tenta induzir a ideia de que as águias, em função de seu suposto sacrifício, viveriam mais do que outras espécies de aves, o que também é inteiramente falso, como dito. Papagaios e outras espécies de aves são conhecidos por viverem muito mais tempo do que as águias. Outra falácia mítica, também associada às águias e sua paternidade, também decorre do proselitismo bíblico. Abre aspas. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas, assim como o Senhor o guiou. E não havia com ele Deus estranho. Fecha aspas. Esse Deus estranho é a tentativa de dizer que só existe um credo. Só existe um credo correto. E isso, essa besteira sobre águias carregando seus filhotes nas asas, pode ser encontrado em Deuteronômio, capítulo 32, versículos 11 e 12. A única verdade aqui é a de que podemos atestar metaforicamente sobre os perigos
sob o perigo das ferozes garras e bicos dos pregadores da salvação. Pois, e mais uma vez, a mensagem é totalmente falsa. A figura de linguagem é tentada, sugerindo semelhança entre o Deus que leva os seus fiéis e filhos em suas asas e a poderosa águia. Mas águias jamais carregam seus filhotes, como já foi dito. As maiores águias, por exemplo, podem suportar cargas de até 4 quilos. E com 10 semanas de vida, os seus filhotes estarão tão grandes quanto os pais. E muito bem preparados para um primeiro voo, permitindo que eles deixem o ninho e para sempre. Se pretendemos invocar exemplos de paternidade, poderíamos citar as galinhas. Muito embora nenhuma espécie supere a nossa. Mas o proselitismo cristão e da autoajuda nos quer montados sobre o lombo de um Deus com garras e bico potentes. E por toda a eternidade, desde que paguemos o dízimo e nos mantenhamos cativos, submissos e ruminantes. De forma que a águia é um péssimo personagem para essa metáfora. Não importa o ângulo que escolhamos para ver. Sobre o corajoso voo das águias acima de uma tempestade, devo alertar que este voo não pode ultrapassar os 3.000 metros de altitude. E muitas tempestades não poderão ser superadas. E mais uma vez a metáfora da autoajuda cristã é tentada. Abre aspas. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Fecha aspas. Como você pode encontrar em Isaías, capítulo 40, versículos de 28 a 31, que eu acabei de ler. Recordo também em Isaías, capítulo 45, versículo 7, recordo que encontramos os seguintes dizeres, pouco edificantes, abre aspas. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas, fecha aspas. Você notou o que estava escrito? Eu faço o mal? O povo asteca reservava o símbolo da força contido na figura da águia apenas para a sua elite. Os cristãos reservam apenas o seu Deus, ao seu Deus e ao povo escolhido. Os demais serão assados no fogo do inferno, mais parecendo galetos do que filhotes de águias. Uma amiga esbravejou: quebrastes o encanto das águias e de tudo, mas deixei uma mensagem nova e revigorante no lugar. Não precisamos todos nos comportar como aves de rapina. Devemos aceitar e conviver com a diversidade. E deixei algo ainda mais valioso para aqueles que puderem entender. Deixei o endereçamento da verdade e a beleza contida na poesia da realidade. Não se esqueçam, a verdade não requer adjetivos e alegorias, nem trejeitos e afetação. A verdade insiste, persiste, resiste e penetra sempre. Pois, feliz do homem que pode optar pela verdade.